Você já imaginou estar dirigindo, ser parado numa blitz e o policial, ao invés de verificar se você está bebendo ou se você está usando cinto, vai verificar se você tem dívidas? Parece um absurdo, né? Mas pode acontecer e hoje você vai entender melhor como isso funciona. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo de todos os seus direitos como consumidor. Então se você não quiser perder nada, é só se inscrever nesse botão aqui embaixo. Vamos ser sinceros. Enquanto muitas pessoas lutam diariamente ali para conseguirem pagar as suas dívidas em dia, aqui no Brasil existem várias pessoas que possuem recursos e mesmo assim não fazem questão nenhuma de honrar com seus compromissos. E aqui eu não estou falando de se esquecer de pagar uma conta ou outra, porque isso também acontece. Eu estou falando aqui de uma inadimplência deliberada e proposital. E aí entra uma cena que todo mundo já viu. Pessoas que estão devendo a Deus e o mundo, mas continuam levando uma vida de ostentação, ostentam inclusive nas redes sociais, fazem viagens caríssimas, andam com carros caríssimos e não estão nem aí para honrar com as suas dívidas. Aí você deve estar se perguntando assim, mas o que isso tem a ver com o direito do consumidor? Acontece que o Código de Defesa do Consumidor visa equilibrar as relações de consumo. E isso não é apenas proteger o consumidor, mas também fazer com que a pessoa que deve honre os seus compromissos com o fornecedor ou prestador de serviços. Afinal de contas, essas pessoas precisam viver, né? Também tem boleto para pagar todo mês. E é aí que a justiça entra. Quando os meios tradicionais de cobrança não funcionam, medidas mais drásticas podem ser tomadas pelo Poder Judiciário para fazer com que aquele devedor pague as suas dívidas. Uma delas, que vem gerado muita polêmica e muita discussão, é a suspensão da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Sim, as suas habilidades para dirigir podem ser afetadas por dívidas que não têm nada a ver com dívida de trânsito. Isso significa que a CNH pode ser, sim, uma ferramenta utilizada pela Justiça para buscar equilibrar as relações de consumo. Isso vem de uma criatividade judicial, e quando eu digo criatividade, eu não estou falando de inventar a lei não, tá? Porque isso não pode acontecer. Mas eu estou falando de aplicar a lei de maneiras inovadoras para garantir com que os compromissos sejam honrados. E é justamente aí nesse cenário que surgem as medidas que são consideradas mais agressivas, entre aspas. À primeira vista pode parecer estranho, afinal de contas, o que dirigir tem a ver com dívidas? A verdade é que a CNH, para muitas pessoas, é mais do que um documento. É uma ferramenta de trabalho, para outras pessoas é sinônimo de liberdade. Aí você imagina uma pessoa que tem dívidas ter essa liberdade tirada por algum tempo para fazer com que ela honre os seus compromissos que ela tem condições de fazer. É importante deixar claro aqui que não é toda dívida que vai levar à suspensão da CNH. Estamos falando aqui de devedores que têm plenas condições de pagarem as dívidas e não fazem porque não querem. Muitas vezes até mesmo escondendo o seu patrimônio para que essa dívida não seja paga. Já existem decisões judiciais que determinam a suspensão da CNH desse tipo de devedor, aquele que possui dinheiro para pagar e não paga porque não quer. E se você está surpreso com esse bloqueio da CNH, saiba que já existem decisões que já determinam até mesmo o bloqueio do veículo online. Isso significa que se você estiver com um bloqueio desse determinado online, você estiver dirigindo e for parado numa blitz, você vai ter o seu carro apreendido. Essas decisões judiciais reforçam a seriedade com que a inadimplência é tratada no Brasil. Tem muita gente que fala assim, não, eu vou ficar inadimplente porque não acontece nada, o meu nome só vai ficar sujo lá há 5 anos, depois limpa e eu não vou ter que pagar nada. Não, saiba que se você tiver condições, você vai ter que pagar. Nem que para isso você tenha que ter o seu carro apreendido ou sua CNH suspensa. E inclusive o STF já decidiu também que é constitucional essa suspensão da CNH e esse bloqueio de veículos. Aí você pode estar se perguntando assim, mas como é que eles vão saber se eu realmente não paguei porque eu não tinha condições ou se eu não paguei porque eu não quero e estou escondendo os meus bens? É aí que entra a internet e as redes sociais. As redes sociais hoje em dia se tornaram uma vitrine da vida das pessoas.
Todo mundo gosta de ostentar, todo mundo gosta de mostrar o que comprou, para onde viajou, aonde está comendo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo pelas redes sociais. Isso mesmo, quem ostenta viagens caras, carros caros, restaurantes caríssimos e não paga as suas dívidas, pode sofrer essa suspensão da CNH. Exatamente porque essas pistas, esse rastro que as pessoas deixam nas redes sociais, podem ser utilizadas para comprovar que a pessoa tem condições de pagar. É importante você saber que, embora possa ter essa suspensão da CNH, o juiz vai levar em consideração se essa CNH é essencial à vida da pessoa. Imagine que uma pessoa, por exemplo, tenha a CNH, tenha um carro, mas ela utiliza aquele carro para levar um familiar para fazer um tratamento de saúde. Esse familiar só pode ir nesse carro, é a única maneira que eles têm. Aí, nesse caso, não vai acontecer essa suspensão nem o bloqueio, porém, a justiça continua tendo poder para tomar decisões alternativas. E como fazer para evitar essa suspensão? A primeira coisa que você pode tentar fazer é a negociação direta com aquela pessoa que é sua credora. Seja transparente com a situação, busque fazer um acordo. Muitas vezes o credor está aberto a negociações e você nem sabe. Então você tenta negociar, que vai ser a melhor solução para você. Se você tiver dificuldade em negociar, você pode contratar uma assessoria jurídica, algum especialista nesse tipo de negociação, porque pode te ajudar muito. Se a dívida está pesada, a pressão é grande, você pode oferecer algum bem como garantia, porque nisso o credor vai ver que você está de boa fé, querendo quitar aquilo que você deve. Isso sem contar que existem vários programas de renegociação que você pode entrar e negociar com o seu credor. Se você conhece alguém que está devendo e não paga a dívida porque não quer, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque você vai ajudar ela demais. Ela vai saber o perigo que ela está correndo. Agora, se você quiser me ajudar, você pode deixar o seu like aqui para mim, porque isso já me ajuda demais. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo aqui até o final. Se cuida, muito obrigada e até o próximo vídeo.